Olá, vamos lá então para mais uma aula exclusiva ao vivo, que eu vou estar passando aqui hoje com o nosso tema, o que tem que ter no capítulo da metodologia. Essa é uma aula muito boa, eu gosto muito dessa aula, é uma aula densa, mas é uma aula assim, que dá um direcionamento muito bom, ajuda a pensar nessa questão da metodologia, te dá uma opção aqui, vou apresentar a metodologia que eu usei na minha dissertação. Então, para ajudar você a pensar, para te dar elementos, para te dar subsídio para você pensar na sua, tá bom? Então, vem comigo. Essa aula também vai estar sendo publicada no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é youtube.com/amaescrever. Lá eu tenho uma playlist chamada Replay. Então, toda terça-feira eu dou aula ao vivo aqui, gratuito. Eu coloco esse link lá na bio do meu Instagram, e aí você acessa e entra aqui comigo. Mas também, caso você não consiga ver ou queira ver novamente, eu coloco na playlist Replay, lá do meu canal do YouTube, e quem estiver aí no YouTube agora assistindo, seja bem-vindo, aproveita para se inscrever no nosso canal. Se quiser comentar alguma coisa sobre essa aula, solicitar algum documento que eu citar aqui, algum template, tirar alguma dúvida, eu também respondo nesse canal dos comentários. Curte, compartilha, se você também conhece pessoas que estão nessa empreitada da escrita do TCC, querem saber um pouco mais sobre a metodologia, que eu vou apresentar, inclusive, não é do meu TCC, mas é da minha dissertação, então ela é bem ampliada, então vai ajudar até quem está na pós-graduação também, na graduação. Enfim, vamos lá para a nossa aula. Eu vou compartilhar agora na tela os nossos slides, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Eu tô, de vez em quando, apanhando aqui com esse Google Meet. Eu vou tentar aqui fazer de um jeito que a tela fique cheia. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou conseguir. Não. Tá. Apresentação. Tá. Eu não sei se eu consegui mudar aqui alguma coisa, mas vamos lá. Meu esposo me ensinou aqui, mas não sei se deu muito certo. Tô vendo aqui a janelinha pequenininha, mas não sei se tá aparecendo. Vamos lá. Bom, o tema da nossa aula é esse, né? O que tem que ter no capítulo da metodologia. Eu estou olhando um pouquinho para cima porque o slide está aqui na minha tela de apoio, tá? Então eu vou compartilhar aqui com você o primeiro slide. Então, assim, para quem está aqui, chegando agora, não me conhece direito, esse slide aqui é para me apresentar. Eu sou Adriana Araújo, eu sou doutora em educação, eu trabalho aqui na AMA Escrever. E se você quiser entrar em contato comigo, você pode me encontrar pelo Instagram, mandando uma mensagem no direct, @me-escrever, ou pelo canal do YouTube, como eu já falei. Eu vou acrescentar aqui, aproveitando aqui ao vivo, o meu canal do WhatsApp, que você fala direto comigo mesmo. Qualquer dúvida que você tiver, deixa eu só pegar, eu sempre esqueço, eu não estou acostumada com o número de cabeça, mas ele está anotadinho aqui. Deixa eu passar para vocês que é importante. De repente você precisa falar comigo, tirar uma dúvida, inclusive a respeito dos nossos serviços, de algum serviço que a gente possa prestar, de algum produto, ou mesmo de algum conteúdo gratuito. A gente tem serviços, produtos, mas a gente também tem muito conteúdo gratuito aqui no canal do YouTube, para quem está assistindo no YouTube, nas nossas redes sociais, tem canal mesmo, tem conteúdo mesmo, não entrego pouca coisa, não entrego nada conta-gota, eu entrego conteúdo mesmo, e aí aproveita, capta, se adapta quem quer. É claro que eu tenho serviços que eu acompanho pessoalmente, que eu dou parecer em trabalho, eu tenho lá a mentoria acadêmica, e outros produtos, mas, deixa eu só ver isso aqui. Mas esse é um canal, eu tenho também, vou digitar aqui, ó, o Telegram, quem quiser participar do nosso Telegram para receber conteúdo, saber das novidades do nosso canal, de toda a nossa rede, né, nossos serviços, produtos, conteúdos gratuitos, tem o Telegram, que é t.me/amaescrever, e aqui o WhatsApp. Então, ó, atualizei até o nosso slide aqui ao vivo, para que você possa ter acesso a mim quando precisar. Pode mandar para o direct do Instagram, pode comentar aqui nesse vídeo nos comentários do YouTube, pode entrar no grupo do Telegram e você vai ter
vai ter sempre um contato comigo, e você pode também pelo WhatsApp, tá? Manda uma mensagem para mim que a gente conversa, esclarece sua dúvida, que eu puder te ajudar, ok? Então, estamos apresentados, para quem não me conhecia, está chegando agora. Vamos lá para o primeiro slide. Eu queria antes falar como que eu decidi minha primeira metodologia, como que a metodologia ela se apresentou para mim, né? Como que foi isso? Deixa eu tirar essa telinha aqui que está me incomodando, acho que não estou fazendo o negócio certo, estou com medo disso dar ruim. Então é melhor eu tirar, pronto, tirei. Eu nem sei o que eu fiz, tá, gente? Meu esposo me explicou uma maneira de eu visualizar melhor, mas eu acho que eu fiz besteirinha, então é melhor deixar do jeito que tá, depois eu faço um teste, ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá. Eu queria, antes da gente começar, né, no conteúdo, para que você possa entender que as tuas lutas, as tuas dificuldades, as tuas barreiras são as mesmas que as minhas, as que eu tive, as que eu vivi. Eu exatamente sei a tua dor, sei as tuas dificuldades, por isso que eu posso aqui hoje estar te ajudando. Eu passei por esses processos, eu formei o meu método, eu cheguei lá, concluí, então hoje tenho formação, tenho experiência, capacitação, know-how e posso te ajudar. Então, como que foi a decisão da minha primeira metodologia? Como é que se escolhe uma primeira metodologia do seu primeiro trabalho acadêmico? Então, assim, vou te falar qual que eu usei na monografia, qual que eu usei na dissertação e na tese, de maneira bem rápida para você se identificar. A minha monografia, olha que eu já fazia parte de grupo de pesquisa, né? Então, assim, você está sempre discutindo essas questões metodológicas, está sempre discutindo, ouvindo, né, os pós-graduandos falarem sobre isso, mas eu ainda estava, que metodologia eu vou usar, o que é bom, por que eu tenho que escolher isso? Então, assim, não é fácil, é um mundo que a gente entra e que a gente tem tanta informação que a gente fica perdido, então não se sinta frustrado, nem isso acontece com você, porque isso é muito comum. Porém, durante a minha orientação, eu fui identificando que eu estava fazendo uma análise, né? Eu fiz uma análise de 20 entrevistas etnográficas. Como eu fazia parte de um grupo de pesquisa, eu tinha acesso, eu fiz as transcrições, os blocões assim das transcrições de vídeo, milhares de páginas, de verdade, muito trabalho, fiz parte dessa equipe que trabalhou com isso. E eu era assistente de pesquisa, eu era aluna da graduação, e eu fiz um recorte de 20 entrevistas. Dei todos os créditos, informei, né, de que pesquisa eu estava verificando, e estava querendo fazer um olhar, porque assim, para vocês terem ideia, o tema da minha monografia foi a creche do presídio, porque eu fiz pedagogia, né? Então eu queria mostrar o que tinha ali no presídio, o que deveria, o que significava ser uma creche e o que tinha ali dentro do presídio. Apesar de ser chamada creche do presídio, ela não era. Então eu queria, a partir dos relatos dessas mães, das mulheres presas que estavam lá, que tinham bebês, para quem não sabe, né, eu já apresentei esse texto, esse trabalho, falando sobre isso em alguns lugares, todo mundo fica muito perplexo, porque eu também não sabia. Tem bebês dentro da prisão. As mães são presas grávidas ou engravidam durante o encarceramento, então nascem bebês lá que precisam ficar com a mãe no período da amamentação. Enfim, a lei amplia muito mais, mas não vou entrar nessa questão aqui. Mas eu queria fazer esse recorte, então eu analisei 20 entrevistas, e como que eu vou... E aí, na época, conversando com o co-orientador, tinha um orientador e o co-orientador que era aluno de doutorado, que foi assim, me ajudou muito, brilhante, e aí a gente chegou à conclusão que aquilo ali é uma pesquisa exploratória. Eu estava fazendo um estudo de um material, eu estava inserida dentro de uma pesquisa como assistente de pesquisa, a minha participação tinha sido a transcrição, eu não fui a campo, eu estava vendo só material que chegou, né, do campo. Então, eu fiz, eu coloquei que era uma pesquisa exploratória que estava fazendo análise de entrevistas etnográficas de mulheres presas que falavam sobre a realidade do que havia ali, no que eles chamavam de creche. E aí eu trago um capítulo falando sobre a infância pobre no Brasil, um capítulo histórico, eu particularmente gosto muito, eu publiquei já esse capítulo, e depois eu falo o que é creche dentro da lei, das leis diretrizes e
base, educação, LDB, quais são as exigências para que um lugar seja uma creche, e trago os relatos das mulheres sobre o que elas passam ali dentro com aquelas crianças. E aí, no final, eu digo que não é uma creche, é um depósito de bebê. Basicamente isso. Mas é muito chocante, assim, alguns relatos. Eu trago algumas que o meu grupo de pesquisa caracterizou como vinhetas etnográficas, né? Trago algumas citações que são muito fortes do relato das entrevistas. Enfim. E aí eu escolho com muita dificuldade, porque eu não sabia bem o que eu estava fazendo, metodologicamente falando, né? Eu sabia o que eu estava fazendo no sentido do meu trabalho, mas caracterizar metodologicamente não é uma coisa muito fácil. Então, você tem que ter muita leitura, orientação, para você poder chegando a essa decisão. Então, essa foi a metodologia que eu utilizei. Claro, eu fiz pesquisa bibliográfica também, então eu fiz assim, um levantamento bibliográfico para eu poder falar sobre essa infância pobre, eu fiz análise de entrevistas, e aí eu classifiquei como uma pesquisa exploratória, tá? E aí, foi uma monografia nota 10, legal. Quando chegou na dissertação, eu já estava mais consciente a respeito de metodologias, eu já estava estudando, já estava mais tempo no grupo de pesquisa. Então, eu entendi que 2 anos eu não teria condições de ir a campo, eu nem tinha expertise para isso, então até uma orientação da coordenadora do grupo, da orientadora de que aluno de mestrado, que não tinha uma experiência de campo, fizesse um estudo teórico, uma revisão bibliográfica, para poder fortalecer até mesmo teoricamente as suas discussões, né, ter mais experiência com a escrita. E eu topei, fiz uma pesquisa bibliográfica, que foi um levantamento gigante, com uma quantidade enorme de textos mesmo acadêmico, no sentido, quando eu falo texto acadêmico, é artigo, livro, capítulo de livro, tese, teve até tese, dissertação, monografias, então assim, no total 102. Por isso tudo que eu li, que eu retirei conteúdo, analisei, categorizei e escrevi a dissertação. Então foi aquele job, né? Aquela trabalheira. E aí, chegou na tese. A minha tese, ela estava assim como todas as outras, né? Mas a tese, ela estava bem ligada ao projeto de pesquisa da orientadora. Então, a metodologia da minha orientadora era a meta-análise. Estava fazendo um levantamento de toda a história do trabalho dela, das pesquisas que ela desenvolveu ao longo de mais de 30 anos. E ela queria fazer uma meta-análise desse aglomerado de pesquisas. E aí eu também faria isso, só que o meu olhar era para imagem. No caso, como eram pesquisas etnográficas, a imagem etnográfica. E aí eu comecei a estudar para entender e dominar a meta-análise, para poder fazer uma meta-análise dentro dessas pesquisas do grupo, também nesse aglomerado de mais de 30 anos de pesquisa, sendo que verificando a imagem, estudando a imagem etnográfica. Só que eu, fazendo esse estudo, eu descobri a meta-etnografia. E eu achei que, com os objetivos da minha pesquisa, a questão do meu estudo, a meta-etnografia se encaixou melhor do que a meta-análise. Características são muito parecidas, mas a meta-etnografia é muito voltada para analisar, fazer como se fosse uma reanálise, né, uma nova análise, melhor, uma nova interpretação de pesquisas etnográficas, que são subjetivas, que analisam a interação. Enfim, eu achei que caberia melhor. Eu me identifiquei melhor, estudei também e utilizei a meta-etnografia. Então, assim, a metodologia é uma construção, a metodologia você precisa estudar sobre métodos, sobre procedimentos e escolher o que é melhor para o que você quer. Por isso que quem puder, assista a aula Como Estruturar Seu TCC. Tem outras, tá? Tem muitas aulas, tem monografia parte 1, parte 2, parte 3, também é um vídeo no YouTube. Essa como estruturar seu TCC tá aqui nessa playlist de replay. Quem tá no YouTube agora, que a gente vai botar essa aula depois, vai tá nessa playlist. Porque lá eu dou a aula explicando sobre esse momento de definições. Você precisa definir o teu tema, o teu objeto de estudo, você precisa definir a tua questão principal, o objetivo, onde você quer chegar, qual é a problemática que você está estudando, qual é a pergunta que te instiga para você pesquisar, qual é a base teórica, o aporte teórico, a referência teórica que você está trazendo no conceito, no tema que você
escolheu. Então, você tem que fazer definições antes de começar o teu processo de pesquisa, antes de começar o seu TCC. Então, assiste essa aula. Ela é muito rica e tem outras também, se você passar o olhinho aí, que vão te ajudar pra caramba. Esse também, monografia parte 1, 2, 3, também ajuda pra caramba. Então, quando você define a metodologia, fica mais fácil, porque são os métodos e procedimentos daquela metodologia, daquela ciência ali, daquele lugar de escolhas que você vai desenvolvendo o seu trabalho, tá bom? Então, essa é a minha experiência, então é assim que foi nascendo, que foi sendo desenvolvida. Eu vou apresentar para vocês aqui hoje a metodologia que eu usei na minha dissertação, que foi muito elogiada pela banca. Foi até na minha ata, fazem uma menção, né, destacando a minha metodologia. Foi um trabalho de esforço, de fôlego, e a metodologia cooperou muito com isso, né, porque, por mais que a pesquisa bibliográfica não seja uma pesquisa de campo, né, é uma pesquisa de analisar outras pesquisas, de dar um novo olhar, trazer uma nova perspectiva de um aglomerado de estudos, ela coopera muito, ela traz, assim, uma visão de um campo, de um período, de um recorte. Então, ela coopera bastante, mas e é muito densa, ela é trabalhosa, e ela é muito válida. Eu fiquei muito feliz de ter feito esse trabalho. Então, vamos lá. Passando aqui. Vamos lá. Métodos e procedimentos. Agora é o momentinho mais denso da nossa aula. Vou pedir um pouquinho de paciência. Porque eu preciso falar sobre isso antes de entrar exatamente na metodologia que eu usei. O livro que a gente vai usar é um livro de domínio público, tá? Quem quiser, eu tenho ele em PDF, posso te mandar, mas você também consegue baixar ele na internet tranquilamente. Ele é de domínio público, ele tá livre. Metodologia do Trabalho Científico, de Maria Cristina de Assis. Eu uso ele, é um PDFzinho muito bom, já ajuda essa discussão, já vai fazendo a gente, vai provocando a gente a querer entender melhor sobre métodos e procedimentos. Então, assim, eu vou abrir agora o PDF desse livro, eu vou encerrar essa apresentação para abrir o PDF, depois eu volto para cá, tá? Então, deixa eu vir aqui, interromper. Mas vamos lá, eu vou agora dividir a tela para vocês do PDF do livro de Maria Cristina de Assis. Deixa eu entrar aqui para dividir. Apresentar. Peraí. Eu tô meio lentinha. Aqui. Já deve estar começando a aparecer para vocês. Bom, esse livro aqui é um PDF, ele é de domínio público. Quem quiser pode me solicitar no direct lá do Instagram da Ama Escrever, ou até mesmo aqui no comentário do YouTube, para quem está vendo agora no replay. Vamos lá. A gente vai entrar aqui na página 9. Página 9. Deixa eu puxar aqui. Eu gosto que ela fala assim de uma maneira muito prática, então é importante a gente estar trazendo isso para você ver que são várias possibilidades. Então é importante você estudar sobre isso para você poder fazer a sua escolha certa. Então é um momento mais denso aqui da aula, vamos acompanhando aqui a leitura. E depois você pega com calma, eu não vou entrar em detalhes, você pode estudar, não vou ficar lendo tudo também, você pode olhar com calma. Eu só preciso te apresentar, te dar um caminho para você ver que existem métodos de abordagem, métodos de procedimento. Não existe um só, não existe só o que eu fiz na minha dissertação de maneira nenhuma. Existem vários. Então depende da área do conhecimento que você está trabalhando, depende do objetivo do seu estudo, depende da questão principal. Então você precisa ter conhecimento, saber aonde encontrar. Esse livro é uma opção, mas tem vários. Pelo menos com a temática aqui à mão, fica mais fácil para você correr atrás do material. Então vamos lá. Os métodos de abordagem que a Assis traz aqui é o método dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético, fenomenológico. Então, ó, o dedutivo é bem simples. Ó, exemplo clássico de raciocínio dedutivo. Todo homem é mortal. Isso é uma coisa universal e geral. João é homem, que é algo particular. Logo, João é mortal. Conclusão.
esse é o método de dedução. Beleza. Você tem que ver se cabe para aquilo que você está fazendo. O indutivo, ele vai do caminho inverso da dedução. Então, deixa eu ver se ele fala aqui de uma maneira mais simples. Ó. A cadeia de raciocínio estabelece conexão ascendente do particular para o geral. Então, assim, você analisa, por exemplo, né, a pesquisa etnográfica. Eu vou falar do que eu participei durante 10 anos, de um grupo que estudava isso. Ela vai olhar o microsocial, por exemplo. Vou falar um exemplo de microsocial. A gente tem o macro, que é um bairro, né, uma cidade, um bairro, uma comunidade. A gente tem a escola e a gente tem o micro, que é a sala de aula. Então, o método indutivo, ele vai do micro para poder estudar o macro. Ele analisa aquele pequeno espaço para poder entender o macro. Então, ó, são as condições particulares que levam às teorias e leis gerais. É o contrário da dedução. O raciocínio indutivo parte do efeito para as causas, exigindo verificação, observação ou experimentação. Então, para o método indutivo, fica-se um tempo observando, experimentando desse lugar particular para entender as leis gerais. O método indutivo nasceu com a filosofia moderna, ok? Depois vocês podem ver com mais calma, porque senão o tempo fica muito corrido. O método trata de problemas empíricos e a generalização deve ser constatada a partir da observação de casos concretos suficientemente confirmadores da realidade. As conclusões são prováveis, mas contidas nas premissas. Para que ocorra indução, é necessário que as observações sejam muitas e repetidas, sob ampla variedade de situações. Além disso, nenhuma proposição de observação deve conflitar com a lei universal derivada. É possível um argumento indutivo ser falso, embora suas premissas sejam verdadeiras, e ainda assim haver contradição. Isso ocorre quando há uma ou mais proposição de observação, hipótese, logicamente possível, mas inconsistente. Não vou entrar muito no detalhe aqui não, tá? Método indutivo, mesmo tendo reconhecido a sua importância, recebeu inúmeras críticas. Então, o tempo todo são teorias que vão questionando, mas ele é um método muito validado, do particular para o geral, ao invés do geral para o particular. E ele é de Popper, né, defendido por ele. O método hipotético dedutivo. Ele também desenvolvido por Popper, né, em 1935, que parte da percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca do qual se formulam hipóteses. Pelo processo de inferência dedutiva, atesta a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. No método hipotético dedutivo, o cientista combina observação cuidadosa, habilidade nas antecipações e intuição científica para alcançar um conjunto de postulados que regem os fenômenos de interesse. Então, acho legal aqui a gente ver essa citação de Gil 2006, que ele faz o seguinte esquema. O método hipotético dedutivo, primeiro você conjectura, você apresenta o problema, faz a dedução de consequência observada, tentativa de falseamento e corroboração. Você pega uma dedução, tenta falsear e aí sim você confirma. Então, trata-se de um método bastante usado em pesquisa das ciências naturais, que não se limita à generalização empírica das observações realizadas, podendo-se através dele chegar à construção de teorias e leis. Método dialético. O conceito de dialética é usado desde a antiguidade, embora o sentido tenha se alterado ao longo dos séculos. No método dialético, tudo é visto em constante mudança, pois sempre há algo que nasce, se desenvolve, algo que se descarrega e se transforma. Então, aqui, ó, é esse quadro aqui, é a tese, você afirma alguma coisa, depois você nega e depois você tem uma nova afirmação. Então, ó, também ainda por Gil, a gente identifica alguns princípios à abordagem dialética. Princípio da unidade da luta dos contrários, a unidade dos opostos. Os fenômenos apresentam aspectos contraditórios, que são organicamente unidos e constituem a indissolúvel unidade dos opostos. A luta dos opostos constitui a fonte de desenvolvimento da realidade. Princípio da transformação das mudanças quantitativas em qualitativas. Princípio da negação da negação. O desenvolvimento processa-se em espiral e, isto é, em suas fases, repete-se em nível superior. Método fenomenológico. Estou correndo porque a gente tem muito detalhe e esse livro
tá disponível, dá para você ler com calma, estudar e analisar. Não quero aqui entrar nesses métodos, eu quero só que vocês tenham conhecimento que existe, você precisa pensar sobre isso, dependendo da área do conhecimento, do tipo de pesquisa que você vai fazer, tá? Gil, ele inclui, né, o fenomenológico, ele é desenvolvido por Russell, preocupa-se em entender o fenômeno, como ele se apresenta na realidade, isolando-os de influência, embora mais tarde, durante a verificação e comprovação de resultados obtidos, as relações abandonadas possam ser levadas em consideração. Sua adoção implica uma mudança radical de atitude em relação à investigação científica. Por isso, embora comentada, ainda não vem sendo muito empregada na pesquisa social. Porque, assim, o fenômeno é uma coisa que você não pode fazer nada, né? Ele é um fenômeno, ele é algo que acontece. Então, a pesquisa social, ela não usa muito, porque a pesquisa social utiliza muito as diferenças, os questionamentos, coisas que podem mudar de acordo com o contexto. Então, o fenomenológico não encaixa muito. A reflexão fenomenológica poderá também auxiliar o pesquisador na formulação de problemas, na construção de hipóteses, na definição de conceitos. Aí a gente também tem, esse aqui são os métodos, né? As abordagens que você pode utilizar. Eu vou utilizar o método de abordagem vai ser indutivo, o método de abordagem vai ser hipotético-dialético. Hipotético-dedutivo, vai ser dialético, vai ser fenomenológico. Então, você tem que definir, tá? Geralmente, a gente usa, em educação, pelo menos no grupo de pesquisa que eu trabalhei, nas pesquisas que eu trabalhei, foi método indutivo, tá? É do particular para o geral, para fazer generalizações. Mas aí você pensa de acordo com a sua, porque assim, de repente, como a gente analisa assim, entrevista, analisa sala de aula, é o micro, então a gente geralmente trabalha com essa. Métodos de procedimentos. Você também tem que escolher o procedimento. Você escolheu a abordagem, escolheu o procedimento. Ele pode ser experimental para comprovar o fenômeno, né? A experiência provocada para poder aquele fenômeno se revelar. Usado muito aqui, ó, pelas ciências físicas e naturais. O observacional, que é um dos mais utilizados nas ciências sociais, né, de observação, meio de participante, participativa, enfim. De um lado, pode ser considerado mais primitivo, portanto, mais impreciso dos métodos, mas, por outro lado, pode ser tido como um dos maiores e mais modernos, uma vez que permite o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais. Ele analisa ali, né, o comportamento. Difere do método experimental em um aspecto. Nos experimentos existe a interferência do pesquisador, enquanto observacional, o cientista apenas observa algo que aconteceu. Bem legal, né? Método comparativo. Ele procura identificar semelhanças e explicar diferenças. Pega grupos, vamos supor, eu vou usar o método comparativo, vou pegar um quarto ano da escola do ensino fundamental da Austrália com um quarto ano do Brasil. Vou ver o que os pesquisadores de lá encontram, que os daqui encontram, o que eu vejo de diferença, de similaridade, um método comparativo. Tem muita gente que usa muito, bem legal também. Método estatístico, que é de Kittlett, permite a transformação dos dados qualitativos em resultados quantitativos. Método clínico, estratégia metodológica que permite o acesso indireto aos fenômenos da consciência, chegando ao inconsciente. É muito empregado na psicologia, quem está assistindo é da psicologia. Método monográfico ou estudo de caso, muito comum também, elaborado por Federico Leplay, ou Leplay, né? Tem como preocupação realizar um estudo aprofundado e exaustivo sobre determinado assunto. Então, você escolhe um caso, analisa aquele caso específico, um estudo de caso. E aí existe o método histórico, né, que vai fazendo compreende o passado para entender o presente, predizer o futuro. Tem o tipológico de Max Weber, o pesquisador confronta fenômenos sociais complexos e cria modelos com base na análise de seus aspectos essenciais. Como não existe na realidade, esse modelo estabelece características que determinam o tipo ideal para caso concreto. Método etnográfico, eu até estava falando aqui, ele concentra-se nas descrições científicas de grupos culturais, refere-se à análise descritiva das sociedades humanas, principalmente tradicionais e de pequena escala. A etnografia é uma metodologia qualitativa de pesquisa que teve sua origem na antropologia. Meu grupo de pesquisa usava muito o etnográfico.
Tanto que na minha tese eu estudei a imagem etnográfica. Pesquisação, elaborado por Michael, eu sempre erro essa pronúncia e é feio, né? Possibilita a participação dos investigados na pesquisa, do início até o fim, de tal forma que os resultados analisados possam levar a comunidade a perceber e superar seus desequilíbrios, identificando em segundo momento, propondo atitudes de mudança que venham a beneficiá-los. Então, participa-se enquanto se pesquisa, vai se fazendo ações. Porque aí essa ação leva com que o próprio campo, né, a comunidade pesquisada, possa fazer análise e refletir sobre as questões para superar, né, as dificuldades, como ele fala aqui, os desequilíbrios. E aí tem outros métodos, método quantitativo, método qualitativo, você usa aqui muita estatística, o qualitativo é a interpretação de fenômenos, de comportamento, de interação. Beleza, deixa eu ver aqui. A gente já apresentou, acho que até o 14 mesmo que eu tenho para apresentar. Deixa eu só conferir aqui. Sim. Já falei método estatístico, qualitativo, é isso aí. Então, deixa eu voltar aqui para o slide. Entendeu? É um momentinho mais, né, mais denso, né, de leitura, né, não é muito didático, mas é porque eu gosto de apresentar para que vocês entendam que vocês precisam conhecer isso para poder definir o que vocês querem. Então, esse livro aqui já te ajuda pra caramba. Só isso? Pode, a partir dele, buscar outras fontes de pesquisa, de autores dessa área de metodologia de pesquisa científica para validar quando você for escrever por que você escolheu essa abordagem, por que você escolheu esse método. Você tem toda uma validação a partir desses autores que escrevem metodologia científica. Vou para a página 20 agora, para a gente ver os tipos de pesquisa. Também é rapidinho. É importante vocês saberem também. Vamos lá. Aqui também a CIS mostra para gente que a gente tem duas abordagens, né, de pesquisa. A quantitativa e a qualitativa. Né? Quant já fala de quantidade. Traduz em números, opiniões e informações utilizando técnicas estatísticas. A qualitativa, a pesquisa descritiva. A gente falou aqui um exemplo da etnografia. Os dados obtidos são analisados indutivamente. Tá vendo? Método indutivo. A interpretação dos fenômenos, a atribuição de significados são básicos no processo da pesquisa qualitativa. Então, qualitativa você trabalha interpretando, dando significado de maneira indutiva, tá? Então, ó, esse quadro aqui de tipos de pesquisa, não sei se está dando para ver bem, né? Porque deve ser pequenininho, eu aumentei. Gente, será que vocês não estavam vendo direito? Oh, gente, perdão. Ó, documentação direta, levantamento no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Pesquisa de campo, técnica de observação direta, entrevista, questionário, formulário, pesquisa de laboratório, para quem é da área de saúde, de naturais, né, saúde, técnica de observação direta, intensiva, entrevista, técnica de observação direta com questionário, formulário, documentação indireta, fonte dos dados coletados por outras pessoas, pesquisa documental, você pega fontes primárias para analisar documentos, imprensa, gravações, fotografias, pesquisa bibliográfica de fontes secundárias, levantamento de toda a bibliografia já publicada em forma de livro, revista, considerando o primeiro passo de toda a pesquisa científica. O que é isso? Toda pesquisa científica tem que ter um levantamento bibliográfico. Você tem que falar sobre aquele tema, você tem que falar sobre o que os autores têm falado sobre aquele tema. Então, uma revisão de literatura, inclusive, é a próxima aula, tá? Terça-feira, dia 4 de maio, a gente vai falar como fazer uma revisão de literatura, que é muito parecida com a pesquisa. Pesquisa bibliográfica é algo mais amplo, tem mais métodos e procedimentos, é mais denso, tem toda uma ciência ali, né? A revisão de literatura também, mas ela é mais simples, ela é mais um levantamento mesmo, para você poder entender o que a área do conhecimento tem se falado sobre o seu tema, os autores que têm sido usados, o que tem se discutido, o que seu trabalho pode acrescentar para a tua área de conhecimento. É mais para isso, para validar a tua justificativa também. Mas o levantamento bibliográfico é o primeiro passo de qualquer pesquisa, tá? Aí aqui ela dá exemplo de outros tipos de pesquisa, experimental, que ela observa fatos e fenômenos, os surveys, que são levantamentos,
grandes levantamentos de questionário, formulários, perguntas, estudo de caso, que envolve estudo profundo, exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo detalhamento, pesquisa ex-post, quando o experimento se realiza depois dos fatos, aqui, depois ex-post. Pesquisação, quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo, que a gente já falou lá em cima. E pesquisa participante, quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. Os pesquisadores e os membros participam juntos. Então, acho que eu fico tranquila de que, para eu passar para o slide, vou voltar para o slide, tá? Vou parar a apresentação para poder apresentar agora o slide novamente. Vamos lá, dessa vez eu não faço besteira. Não, acho que dessa vez você... Da outra vez eu fiz uma besteira. Cortei o vídeo no meio, mas enfim. Vamos lá. Esse é o slide que eu quero apresentar aqui como foi. Esse aqui é o sumário do meu capítulo de metodologia. Então, assim, como ele é bem detalhadinho, ele me ajuda a falar com você sobre essas questões. O que tem que ter na metodologia, tá? Que é o tema da nossa aula de hoje. Então, assim, lembrando que eu fiz uma pesquisa bibliográfica, tá? Então, isso aqui é especificamente de uma pesquisa bibliográfica, mas eu vou agora trazer para vocês o que precisa ter, independente da metodologia que você vai fazer. Isso aqui é só para você ver como é que é uma estrutura de pesquisa, como eu fiz a minha pesquisa bibliográfica, e o que precisa ter, mesmo que você escolha outro tipo de pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. Bom, assim que eu trago o capítulo de metodologia, a primeira parte aqui, onde eu falo objetivos, questões, eu abro a minha metodologia falando, e eu recomendo que você faça isso, primeiro falando o porquê da sua escolha. Por que eu trago ali logo de início objetivos e questões? Esses objetivos e essas questões eu trago para justificar a escolha da minha metodologia. Por conta do objetivo, do que eu queria fazer, que era verificar como no Brasil os pesquisadores da educação estavam estudando, se debruçando, o que eles tinham aprendido durante, eu faço um recorte temporal, durante um período de tempo, que se eu não me engano foi de 2013 a 2015, se eu não me engano, teria que abrir aqui minha dissertação, depois eu abro para vocês darem uma olhadinha. Qual é como que eles estavam entendendo a exclusão digital, lidando com a exclusão digital, com os excluídos digitais. Então, eu vou explicando que por conta desses objetivos, da minha questão principal, da minha inquietação, da minha problemática que eu queria investigar, a pesquisa bibliográfica me correspondia. E aí, eu começo a falar o que é pesquisa bibliográfica. Eu tenho que, sim, trazer uma discussão teórica, trazer autores da metodologia de pesquisa científica que fale o que é o valor que ela tem, qual é o objetivo da pesquisa bibliográfica, o que os autores falam dela, as recomendações, e ali eu começo trazendo isso. Então, eu recomendo que você faça isso. Quando você fala sobre a pesquisa que você escolheu, por que você escolheu, está provavelmente, ou óbvio, vai estar associado ao teu objetivo, às tuas questões. Essa metodologia vai te ajudar, ou melhor, te ajudou, né? Você já vai estar escrevendo o texto final, o seu relatório final, tanto na TCC da graduação como da pós, né? Da dissertação e da tese. Então, você começa apresentando o que é a sua metodologia, teoricamente, quem respalda ela, de que linha teórica que ela está vindo, o que se espera desse tipo de metodologia, por que você está fazendo ela, vai retomando, retomando os objetivos e questões, vai trazendo essa justificativa, essa contextualização da sua metodologia. Então, essa é a primeira parte, tá? Aí, logo depois, eu começo aqui com a coleta de dados, né? 1.3, a coleta de dados. No meu caso, eu coletei textos acadêmicos, né? Aqui eu informo qual site que eu fui, por que eu escolhi, a quantidade que eu escolhi. Só um minutinho. A quantidade que eu escolhi, o meu critério de busca, as palavras-chave que eu usei, o meu critério de inclusão para textos que ficaram, o meu critério de exclusão para textos que não ficaram, mesmo eu tendo encontrando uma certa quantidade, o meu recorte temporal,
esse momento da metodologia, gente, é o como, é descritivo. Você tem que descrever tudo que você fez na sua metodologia. Entende? Então, é esse momento que eu vou falar dessa coleta de dados, de tudo isso. Cronograma. Eu trouxe aqui o cronograma do meu plano de trabalho. Porque quando a gente entra no mestrado, claro, depende de edital, de universidade para universidade, mas no geral, você apresenta não um projeto de pesquisa, mas um plano de trabalho daquilo que você quer pesquisar, daquilo que você quer estudar. O projeto de pesquisa é mais para o doutorado, mas assim, depende também da universidade. Na que eu entrei, que na época era o UERJ, era só um plano de trabalho, mas era basicamente um projeto de pesquisa um pouco menor, menos tão rigoroso como foi o do doutorado, que teve que ser um projeto de pesquisa mais robusto. Então, eu coloquei tudo que aconteceu no mestrado, todo o meu processo formativo, para que o leitor pudesse ver que eu tinha ali todo o escopo dessa construção. Até as disciplinas, o tempo que eu levei fazendo as disciplinas que eu escolhi foi para ajudar a escrever essa dissertação. O estágio que eu fiz me despertou por conta do estágio que no mestrado em educação na UERJ, no ProPed, que é o programa de pós-graduação em educação lá da UERJ que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, ele tem estágio. Então, por conta do estágio, a disciplina que eu trabalhei, que foi tecnologia de educação, surgiu essa problemática para mim. Então, esse cronograma validou também a justificativa e todo o escopo que eu estava apresentando daquilo que eu queria estudar. Tá? O acesso. O acesso foi como eu defini os textos, por que defini aqueles textos, apresento o nome dos textos e dos autores. Então, assim, independente do tipo de pesquisa que você for fazer, mesmo que não seja pesquisa bibliográfica, que é a que eu estou exemplificando aqui, você precisa trazer como você fez, que material você usou, por que você usou, quais são suas escolhas. Eu li há muito tempo atrás, infelizmente eu não gravei o nome do autor, não gosto quando eu não gravo, eu gosto de falar e dar o crédito, mas é uma leitura que eu fiz, que ele fala assim, uma boa metodologia é aquela que mostra a cozinha da pesquisa. Aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, o que foi planejado e não aconteceu. Isso tudo é sua construção científica, valida o teu trabalho científico. O valor, o esforço, o peso, a ida e vinda. Isso ajuda outros pesquisadores para construir as suas metodologias. Entende? A abrangência. Aqui eu falo do meu recorte. Por que eu escolhi aqueles anos? Tem que ter resposta. No meu caso, fiz um recorte de 2013 a 2015, porque a minha coordenadora, na época, que também era minha orientadora de mestrado, ela já tinha feito um estudo sobre exclusão digital até 2003. E eu li o livro dela e fiquei instigada para entender como que isso mudou, ou se mudou. Então, eu excluí quando veio na busca, que eu botei as palavras-chave nos sites de busca de base científica, validado, periódicos CAPES, o Cielo, o Google Acadêmico. Os que eram antes de 2013 não me interessavam, porque já havia um estudo sobre isso, inclusive no meu grupo de pesquisa. Então, eu peguei daquele período até a minha dissertação para eu entender como foi essa evolução. Mas isso eu tenho que explicar, eu tenho que validar. Tudo tem um sentido, tem porquê, e isso vai fortalecendo o seu trabalho. Eita, a hora tá voando, agora que eu vi ali. Análise de dados. Como que eu analisei esse monte de material? 102 textos acadêmicos. Eu tenho que dizer, eu utilizei, aqui está até falando, mapa conceitual, que é um tipo de sistematização, técnica de sistematização de conteúdo. Para quem quiser aprender, o mapa conceitual é um instrumento de análise que o grupo de pesquisa que eu fazia parte usava muito, foi lá que eu aprendi. Eu fui e eu dei uma ajustada, né? Não vou dizer assim, aprimorada, não. Eu fiz uma adaptação daquilo que eu achava importante ter, que me ajudou tanto na minha dissertação quanto na minha tese. Então, eu tenho um mapa conceitual anotado, que é como se fosse uma adaptação.
desse que eu aprendi lá. Que eu acho que me ajudou muito na hora de escrever. Então, eu organizei esse mapa conceitual anotado. E eu tenho uma aula também, para quem estiver me assistindo agora pelo YouTube, eu tenho uma aula lá no YouTube, que é o mapa conceitual anotado, que eu também dei aqui ao vivo. Tá lá no replay. Assiste. É uma mão na roda essa técnica de sistematização de conteúdo. Para você fazer revisão de literatura, para você fazer pesquisa teórica, para fazer pesquisa bibliográfica, para organizar até estudos de disciplinas que você está fazendo, que você tem muitos textos para ler, você consegue se organizar, é muito bom. Você consegue extrair o que realmente importa para os seus objetivos de estudo de um texto e registrar nesse mapa conceitual anotado e depois usar isso no seu processo de escrita, é muito bom. Mas, enfim, eu usei. Aí aqui eu apresento os resultados preliminares, porque teve, assim, muita coisa interessante que eu não queria perder. Eu apresento, assim, resultados, assim, estatísticos, mais quantitativos mesmo, porcentagem de excluídos digitais, a maneira como eles lidavam com esse conceito, várias coisas bem legais eu apresento aqui. Hoje, eu não colocaria aqui, eu colocaria num outro capítulo. Mas, na época, eu achei pertinente, se você for ver minha dissertação, você vai entender como eu fiz, mas hoje eu colocaria mais na parte de resultados mesmo, seria ou um capítulo ou uma sessão, mas tá aqui porque tem coisas ali que me instigou muito, e não eram as minhas questões de estudo, entende? Mas falaram muito comigo, os dados falam muito com a gente, nos alteram, nos atravessam, né? Enfim, mas eu podia ter botado, hoje eu faria assim, orientaria um aluno a botar como um capítulo, como uma sessão de algum capítulo que conversasse com o que eu encontrei. Mas, enfim. Aqui eu falo também um banco de dados que eu usei, porque eu montei um banco de dados, já fiz tudo de documento, como que eu organizei, por que eu escolhi esse tipo. Então, tudo você vai colocando na metodologia. Então, o que eu oriento meus alunos? Quem gosta de caderninho, usa caderninho. Quem gosta de iPad, usa iPad. Quem gosta, tem tudo aqui, ó, de bloco de notas, usa bloco de notas. Não importa. Mas separa um espaço para você colocar em tópicos todos os seus passos. Tudo que você fizer, você anota. Abri o site tal, endereço tal. Encontrei tantos textos. Usei esse método, fiz esse procedimento. Vai registrando. Porque quando você for escrever o capítulo de metodologia, está topicado, você vai desenvolvendo, não esquece nenhuma etapa. Porque cada etapa ali é uma construção, não pode ficar de fora. Você precisa tomar isso para si. Ok? Eu usei também aqui ainda nesse, tá vendo? Que ainda tá no 1.7, 1.7.1, 2, 1.7.2.1, porque eu entrei aqui, né? E joguei os resultados que eu encontrei, que não era dos meus objetivos e questões. E depois aqui volto para o 1.7.3, o Atlas é um software que ele faz contagem, faz muita coisa, tá, gente? Mas eu usei para fazer contagem de palavras, ou seja, peguei todos os meus PDFs, os textos, né, acadêmicos que eu estava analisando, joguei lá dentro. Ele contou, ele exporta para a planilha de Excel e ele conta a quantidade de palavras. Então, eu vi as palavras que mais eram faladas por esses autores. E aí, destaquei as primeiras 100, depois fui colocando por grupo de significado. E aí, diminuí para 20, para 30. Depois fui analisando, pegando os trechos para ler, que um estava ligado ao outro, um fazia sentido para o outro. Finalizei com 10. Criei 10 categorias e escrevi em 3 capítulos, se eu não me engano, 2 capítulos de resultados e discussões, essas 10 categorias, 5 em cada um. E aí eu peguei os mapas conceituais anotados e fui vendo o que aquele tema ali tinha naqueles autores e fui escrevendo por que aparecia tanto esses temas. Foi uma maneira que eu categorizei. Eu reorganizei esses 102 textos e falei sobre eles. E aí eu conto isso aqui nesse processo de análise. Eu apresento o Andrasty, falo por que eu escolhi ele, o que ele fez para mim. E aqui eu falo todo esse processo de análise até chegar nas categorias. Quando eu explico, apresento as categorias exatamente como eu fui chegando até essas 10, eu digo que nos próximos capítulos eu vou apresentar o capítulo tal que vai trazer as 5 categorias tais, tais e tais, e o capítulo tal que vai apresentar as outras 5 categorias.
E aí vem o meu processo, o meu desenvolvimento do estudo ali no meio, que são os capítulos. Foram três. Ok? Então, o que tem que ter no capítulo de metodologia? O como você fez. É como se você estivesse fazendo uma receita de bolo. Quando você pega que bolo bonito, como é que faz? Vou te dar a receita. Você primeiro lista os ingredientes, depois como fazer. Você mistura 2 ovos com a farinha, bate por tantos minutos, acrescenta aos poucos isso, aquilo. Não é assim? Passo a passo. Para quê? Para que outro com aquela receita possa fazer a mesma coisa. Então, a metodologia é isso. Então, assim, eu trouxe aqui o meu exemplo de pesquisa bibliográfica, mas você pode já ir fazendo alusão para a sua metodologia. Mas o que tem que ter no capítulo de metodologia é isso. É o como, a descrição e pensar nesses métodos e procedimentos. Primeiro, teoricamente, que eu apresentei, e agora na prática, como eu apliquei a partir desses conhecimentos. Ok? Dúvidas? Você que está aí no YouTube, se você estiver me assistindo no YouTube, coloca aqui também, que assim que eu tiver uma oportunidade, eu vou estar te respondendo. Ou então manda lá no direct do Instagram me escrever. Beleza? Então, a gente já está caminhando para o final. O que a gente aprendeu hoje? Deixa eu subir aqui. A elaboração... Ih, não. Esse slide está errado. Sorry, gente. Vou até corrigir aqui ao vivo. Não devo ter salvo. A gente aprendeu hoje métodos e procedimentos, que a gente viu no livro de Assis. Deixa eu aumentar aqui. Ao vivo é assim, tá vendo? Não vou perder tempo procurando outro, não. Esse negócio de você vai atualizando, aí perde, né? A gente aprendeu métodos e procedimentos com o livro da Assis. Quem quiser pode me solicitar no direct do Instagram. Só me mandar o seu e-mail que eu mando para você o PDF desse livro. A gente aprendeu os tipos de pesquisa. Isso aqui tá da aula de mapa conceitual anotado. Tipos de pesquisa. E a gente aprendeu um modelo de metodologia. Para a gente poder ir pensando o que precisa ter e por que tem que ter, tá? Então, esse foi o aprendizado de hoje. Eu achei até que estava em outro, mas não está, não. E eu queria aproveitar essa aula para falar com vocês que eu ofereço um serviço, que é a mentoria escrita acadêmica sem segredo. Para você que está escrevendo seu TCC, está travado, não consegue continuar, está se achando frustrado, que não consegue... Não... Gente, é você, torcedor do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense. Ninguém foi preparado. Nosso ensino no Brasil, a gente não foi preparado para escrever academicamente. Quando chega nesse momento, a gente tem que saber, não tem como, é difícil, é sofrido. Quem consegue passar por essa fase, investe muito tempo, demanda muito esforço, é uma pena. Eu tive uma experiência de fazer doutorado em São Luís, fora do Brasil, e lá na Universidade de Sydney tem o Learning Center, que é o lugar onde se ensina, ajuda o aluno a escrever academicamente. Todo aluno da graduação e da pós pode fazer cursos lá, olha que lindo, um lugar de apoio fixo, professores dando aula lá o dia inteiro. A gente não tem, e fora que toda uma formação acadêmica também anterior, a gente ainda não tem. Então, há dificuldades mesmo, eu sei a sua dor. Então, eu ofereço um serviço que eu apresento meu método, como eu fiz para fazer minha monografia, meu TCC, né, minha dissertação, minha tese. São 6 sessões que a gente tem, 6 encontros a cada 15 dias, porque no final desse encontro você leva tarefas para casa, homework. E aí você traz já algo desenvolvido. Então eu vou lendo, vou acompanhando, vou dando parecer para você evoluindo. Vou te mostrando as etapas da pesquisa, vou te orientando, te pegando pela mão. Eu estou completamente... Quem trabalha na mentoria comigo, na mentoria individual, eu estou completamente inclinada para o seu trabalho e a sua... comprometida com o seu resultado, para você chegar lá. Para tirar suas dúvidas, para esclarecer, te mostrar caminho, te dar passo a passo, técnicas, templates para você fazer download, ok? Então eu ofereço isso, eu queria mostrar isso para vocês. E aí eu quero te falar os benefícios. Você ganha tempo, porque aprende os caminhos, as técnicas, os passo a passo. Você é acompanhado por mim, uma doutora em educação, que vai te dar segurança no conteúdo, se eu sei o que eu estou falando. Você vai ter
12 horas de conteúdo ao vivo, porque esses 6 encontros, cada um tem entre 1h30 e 2 horas, mas eu nunca entrego menos de 2 horas. E é ao vivo comigo, exclusivo, só a gente. Ó, que eu fiz, gente. Só a gente, porque é individual a minha mentoria. E é personalizado. Você vai ter uma mentoria personalizada com um plano de ação individual para você, de acordo com a sua necessidade. Porque tem aluno que já tem fraquezas em uma área e forças em outras. Tem outro aluno que, então, eu vou focar naquilo que é importante para você concluir. Vou focar ali. Então, é um plano de ação que eu vou fazer para você. Você também vai ter direito a material de apoio, um benefício disponível para download, que eu já vou te mandar pronto, para te ajudar em alguma coisa, um mapa conceitual anotado, quadro de trabalho acadêmico, entre outros. Tarefas para casa que vão ser acompanhadas por mim. Nesse intervalo de uma sessão para outra, que eu dou geralmente 15 dias, você pode falar comigo pelo WhatsApp, pode tirar dúvida, assim que possível eu vou te respondendo, a gente vai trocando. Tá? E eu tenho foco e compromisso com o seu resultado. Se você quiser saber mais, você pode mandar um e-mail aqui, mentoria@amoescrever.com.br, ou entrar no site, que é só você tirar o arroba, mentoria.amoescrever.com.br. Inclusive, lá tem um formulário. Preencha o formulário para mim, para eu ver se você realmente tem o perfil para minha mentoria, que eu realmente vou poder te ajudar. Eu vou te dar o retorno dessa aplicação. E aí, eu te dando ok, eu te mando, você pode entrar no link de pagamento, faz o pagamento, a gente agenda uma primeira entrevista, para eu entender sua dificuldade, ver seu trabalho, o que você está precisando, marcar os dias, te dar um cronograma de estudo, vendo o melhor horário para você se comprometer, e a gente começa as sessões a partir daí, tá? E aí você pode tirar suas dúvidas, vai seguir esse plano de ação junto comigo, eu vou acompanhando você acaba tendo um compromisso comigo, isso fortalece mais o teu foco, entende? A gente eu abordo todos esses temas, agora lembrando que eu vou focar naquilo que realmente você precisa. A gente vai trabalhar a questão de plágio, projeto de pesquisa, a questão principal, essas escolhas metodológicas, vai aprender técnica de sistematização de conteúdo, vai entender as etapas da pesquisa, uma por uma, para você poder desenvolver seu trabalho melhor, vai aprender a escrever na prática, a gente vai delinear os métodos, delimitar o seu estudo, vai ver a metodologia de forma detalhada, categorizar, vou te ensinar a categorizar se você quiser categorizar, vou te mostrar a estrutura geral, introdução, desenvolvimento, conclusão, que tem que ter no seu trabalho, em cada parágrafo você tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, conectar um com o outro, uma sessão com outra, eu vou te ensinar sobre análise textual, síntese da análise, parágrafo por parágrafo, como você escrever, como você trazer o autor para o teu argumento, tudo isso, tá? Então, todo esse conteúdo em 6 encontros, no mínimo 1h30, chegando a 2 horas, mas sempre 2 horas. Então, você terá tarefas ao fim de cada aula, e na aula seguinte você trará a sua produção para ser acompanhado de forma individual e personalizada. Que maravilha! E aí, tudo isso, você parcela em 12 vezes. Você vai ter lá nessa página mentoria.amoescrever.com.br esse link do formulário, você preenche. Aí eu vou ver exatamente qual é a tua necessidade, eu te aprovando, você clica lá no pagamento, faz o pagamento, a gente tem a primeira entrevista para marcar a primeira sessão, tá bom? Então é isso, gente, toda terça-feira às 19 horas eu estou aqui com uma aula exclusiva, conteúdo exclusivo e ao vivo para você, gratuito, sem cadastro, sem inscrição. Fala aí com quem você conhece, se você estiver no YouTube agora, encaminha esse vídeo para alguém, compartilha, tá? Comenta se tiver alguma dúvida, curte. Espero poder ter colaborado com você nessa questão da metodologia, mas se você precisar dos meus serviços, a mentoria escrita acadêmica tá aí, mas se você não pode investir nisso agora, não tem problema, a gente tem muito conteúdo gratuito aqui na Amo Escrever, tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais, você pode aproveitar e vai te ajudar muito na produção dos seus trabalhos acadêmicos, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada aí pela presença. Obrigada aí se você estiver assistindo no YouTube. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Tchau!